Oi, gente linda! Então vamos lá pegar o caderno do aluno, continuar as nossas atividades de análise combinatória, tá? Na aula passada nós fizemos até a atividade 4, então hoje nós vamos dar continuidade. Para quem acompanhou as aulas do Centro de Mídias, já foi feito também essa atividade 5, tá? Mas eu vou fazer aqui junto com vocês. Então pega o caderno, pega o lápis, pega o caderno do aluno e vamos fazendo juntos. Teve dúvida? Pausa o vídeo, tenta de novo, me chama pelo WhatsApp e a gente vai esclarecendo as dúvidas aí, ok? Lembrando que não precisa me mandar nenhuma foto das atividades, basta participar das aulas, compreender, se não entender, tira as dúvidas comigo no WhatsApp, não é para ficar com dúvida nenhuma, tudo bem? Então vamos lá, é a página 9, a atividade 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um número par. Ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, certo? E aí tem alguns exemplos, ó, o 542 termina em 2, o 134 termina em 4, 920. Então, o que vai determinar se um número é par ou ímpar é o algarismo das unidades. Não importa, ele pode ter 157, 157, o último número for 0, aquele número é par, é o último algarismo, ok? Então, para que o número seja considerado par, ele tem que terminar. É melhor anotar aí no caderno, tá? Para não esquecer isso daqui na hora que for estudar. O número par, ele tem que terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou 8, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos que determina se o número vai ser par ou não, certo? E o exercício está falando aqui para nós no item A. Sabendo disso, quantos números pares de 3 algarismos existem? Então vamos lá, ó. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Lembra da aula passada? 3 algarismos. Vamos fazer então 3 risquinhos, certo? Tá, 3 algarismos. Bom, se é par, tem que terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou 8. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 5 possibilidades para que ele termine como um número par. Então, aqui eu vou colocar que eu tenho 5 possibilidades. Agora, vamos pensar nesse primeiro algarismo aqui, ó. Se ele é um número de 3 algarismos, aqui na frente não pode ser 0. Lembra da aula passada? Se aqui for o número 0, o 0 à esquerda, ele vai deixar de ter o seu valor. E eu vou ter um número só de 2 algarismos. Como é um número de 3 algarismos e eu não posso colocar o 0, então das 10 possibilidades menos o 0, eu vou ter aqui 9 possibilidades de números para serem colocados. E aqui cabe todos, então eu tenho os 10 algarismos aqui, ó, para ser colocados. Então, vamos ver quantas possibilidades eu tenho para formar números pares de 3 algarismos. Só multiplicar. 9 vezes 10 é 90. 90 vezes 5, 450 possibilidades de formarmos com os nossos algarismos do 0 ao 9, mas só terminando em 0, 2, 4, 6 e 8, 450 possibilidades, certo? Agora vamos ver o item B. O item B diz assim: quantos números ímpares de 3 algarismos existem? De novo, números de 3 algarismos, fazemos 3 risquinhos. Se é ímpar, vai lá no caderno de vocês, onde estão fazendo as anotações. Números ímpares terminam em quem? Não estou ouvindo. Ah, muito bem. 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 2, 3, 4, 5. Os outros 5 algarismos, certo?
Então, para que o número seja ímpar, ele tem que terminar em um desses algarismos, ok? Então, quantos são? São 5. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades para terminar o número ímpar. E aqui, não pode ser o 0. Então, das 10, tira o 0, eu tenho 9 possibilidades. E aqui, pode ser qualquer um deles. Então, eu tenho 10 algarismos para serem usados. Percebam que é lógico que vai dar a mesma coisa. 9 vezes 10, 90, vezes 5, 450. Então, os 900 números que nós temos, de números de 3 algarismos, do 100 ao 999, nós temos 450 números pares e 450 números ímpares, ok? Agora, no item C, está pedindo aí quantos números ímpares, de novo, de 3 algarismos distintos existem. Distintos significa diferentes. Aqui podia repetir, no item C não pode repetir. Então vamos lá, temos 3 algarismos, certo? Ele fala em números ímpares. Números ímpares nós sabemos que são esses números aqui. Então tem 5 possibilidades para terminar aqui, certo? Certo. Nós sabemos que não pode ser o 0, certo? Não pode ser o 0. E não pode ser o número que eu utilizei aqui. Então, das 10 possibilidades, tira o 0 e tira também o número que eu já usei, porque não pode repetir. Então, 10 menos 2 vai ser 8. E aqui, no meio, se não pode repetir, aqui não pode ser o número que eu usei aqui, não pode ser o número que eu usei aqui. Então, pode ser também 8 possibilidades, 10 tira 2, ok? Então, quanto vai ser isso? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 5, 5 vezes 4, 20, 0 vão 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32. 320 possibilidades, certo? E agora o item D. O que o item D diz para nós? Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Grifem o distintos. Então, 3 algarismos e agora são números pares. Números pares, 0, 2, 4, 6 e 8 é quem termina, tá? Então, nós vamos separar um pouquinho aqui porque o 0 é um caso especial, certo? Então, nós vamos colocar quantos números pares terminam em 0 de 3 algarismos, certo? Então, se eu colocar o 0 aqui, eu vou ter uma possibilidade, ele é único, 0. Sobraram os outros 10 números para eu poder colocar aqui, certo? Porque se eu já tirei o 0, então sobraram quantos? Sobraram 9 números que eu posso colocar ali. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tudo bem? Tá. E aqui, quantos números sobraram para eu colocar aqui? Se eu já coloquei 1 aqui, e se o 0 já está fixo aqui, então dos meus 10 números eu não posso usar quem eu coloquei aqui, nem quem eu coloquei aqui. Então sobram 8 possibilidades aqui, certo? De algarismos. Então, quantos números de 3 algarismos que terminam em 0 nós vamos ter? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 1, 72 possibilidades. Isso do 0, mas nós temos os outros ali, ó, que terminam em 2, 4, 6, 8, certo? Então, quantos são? São 4 números. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Vamos lá. Se são 3 algarismos, pode começar com 0? Não pode começar com 0. Então, aqui não pode começar com 0 e aqui eu já escolhi algum número. Então, dos 10 números, eu não posso nem esse, que é o 0, e nem esse que eu já coloquei aqui. Então, vão sobrar 8 números, certo? E aqui no meio, dos 10 números que eu tenho, já escolhi alguém aqui, já escolhi alguém aqui. Então, 10 tira 2, 8 possibilidades, tá? Fazendo pelo princípio multiplicativo, vamos lá. 8 vezes 8 é 64 e 64 vezes 4.
4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1 que foi 256 possibilidades. Então, a gente soma isso daqui, ó, que são os que terminam em 0 e os que terminam em 2, 4, 6 e 8, para ver quantas possibilidades de números pares nós temos. 7 e 5, 12, temos 328 possibilidades, ok? E daí, no item E, tá falando assim, ó, a soma dos resultados obtidos no item C, 320, e no item D, 328, certo? Deste problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade 3 que nós fizemos a aula passada. Então, vamos ver, ó, item C foi 320, item D, 328. Vamos somar? 8, 2 e 2, 4, 3 e 3, 6, 648. Agora, cenas dos próximos capítulos, nós vamos voltar lá na atividade 3 para ver se o resultado vai ser 648. Fechou? Vamos? Então, lá na atividade 3, né? Não sei se na apostila de vocês está faltando o item D. Se estiver faltando o item D, acrescentem aí, tá? Eu acho que tá, porque nós não fizemos na aula anterior, né? Então, ó, o que ele está pedindo? Na atividade 3, ele está falando dos números de 3 algarismos, tá? Como vocês podem ver aí. E no D está pedindo os números que não têm algarismos repetidos. Números de 3 algarismos diferentes, tá? Não tem algarismo repetido. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3 algarismos. Vamos lembrar novamente que... Lembrar novamente é legal, né? Uma coisa que você tinha esquecido, você lembra de novo. Tá? Que nós temos os algarismos indo-arábicos. Para quem faltou na aula ou não assistiu o vídeo, todos os números que existem são formados por esses lindinhos aqui, ó. E somente eles, certo? Do 0 ao 9. Então, nós temos 10 números, 10 algarismos. E com eles nós formamos todos os números que existem, tá? Então, ele está pedindo aqui números de 3 algarismos, todas as possibilidades que a gente consegue formar, só que não pode repetir número. Então, vamos lá, vamos começar. Se são 3 algarismos, eu não posso usar o 0 aqui, porque se eu usar o 0 aqui, 0 à esquerda, o número vai se tornar só de 2 algarismos, certo? Então, daqueles 10 números, aqui eu só posso usar 9 deles, tá? Porque não posso usar o 0. Beleza. Aqui, quantos números eu posso usar? Bom, eu tenho 10 números para usar, certo? Agora aqui eu posso usar o 0? Posso usar o 0, mas eu já escolhi um para pôr aqui, um deles. Então, daqueles 10 números, eu vou ter que tirar um que eu já escolhi. Então, aqui eu também só tenho 9 possibilidades, certo? E aqui? Bom, não pode repetir. Se eu já usei 2 números, eu tinha 10. Usei 2, eu só posso usar 8 números, certo? Então, agora vamos ver a quantidade de possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, fazemos 9 vezes 9, 81, vezes 8. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 8 é 648. Bate com o resultado da atividade 5 lá? Muito bem. Então, os 648 números de algarismos distintos é a soma dos pares e dos ímpares, ok? De algarismos diferentes. Perfeito. Pessoal, então vamos lá para a atividade 6, ainda na página 9, ok? Considere os numerais 1, 2, 3 e 4. Então, agora é para a gente considerar esses números aqui, ó. São com eles que nós vamos trabalhar. 1, 2, 3 e 4. E todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Grifem a palavra distinto para não se perder, tá? Então, números de 4 algarismos e eles têm que ser diferentes. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior.
grifem aí também, do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será o número 1234, do menor para o maior, 1234, tá? O segundo será o 1200, a gente troca aqui, ó, 43, certo? O terceiro será, como o 2 não tem mais, então agora vem o 3 aqui, ó, 1324, certo? E assim por diante. Depois seria o quê? 1342. Depois vem o 4 e assim por diante, certo? Aí, no item A, até o último, que será 4321, certo? Aí ele pergunta no item A, qual é a posição do número 4321 nesta fila? Nós podemos continuar fazendo, né? De um em um até chegar lá. Vamos lá então agora para o item B, certo? O item B diz assim, qual é a posição do número 3241 nessa fila? Então vamos lá destacar o número 3241, item B, certo? Bom, vamos lá. O número tem 4 algarismos. 4 algarismos. Está na ordem crescente, então nós vamos ter todos os números que começam com 1 primeiro. Então aqui, se eu começo com 1, eu usei uma possibilidade, só o número 1, certo? Quantas possibilidades vão sobrar para mim aqui? Se eu tinha 4 números, eu já usei um número, vai me sobrar 3 possibilidades, certo? E aqui, nesse algarismo, se eu já usei 2 números, vai me sobrar 2 possibilidades. E agora só uma possibilidade. Então, desses números aqui, ó, de 4 algarismos que começam com 1, eu tenho 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Eu tenho 6 possibilidades que começam com 1. E os que começam com 2? Vai ser a mesma coisa, né? Se eu começar com 2 aqui, eu só tenho uma possibilidade, só o número que eu usei. Dos 4, eu usei um número, uma possibilidade. Se eu já usei 1, sobra para mim aqui 3 possibilidades. Se eu já usei aqui e aqui, sobram 2. Se eu já usei 3 possibilidades, só vai me sobrar uma. Então, mesma coisa, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. 6 possibilidades. Aí eu tenho o número que começa com 3, certo? 3. Quantas possibilidades aqui? Uma. Que número que eu estou querendo? 3.241. Tá. Então, aqui eu vou colocar o número 3, eu tenho uma possibilidade. Como está na ordem crescente, eu sei que primeiro vem o 1. Eu já coloquei o 1, então eu só usei uma possibilidade. São números escolhidos, certo? Eu tenho 4 números para usar. 4 números. Eu já usei o 3 e o 1. Me sobraram quantas possibilidades? 2, certo? E aqui, uma só. Então, nessa situação crescente, eu vou ter 1 vezes 1, 1, vezes 2, 2, vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 possibilidades, ok? Agora, eu vou para o próximo, ó. 1, 2, 3, 4. Ainda começa com 3, certo? Então, eu tenho uma possibilidade. Aqui eu usei todas que começavam com 1. Agora eu vou usar todas que começam com 2. Então, eu também já escolhi o número, então eu tenho uma possibilidade. Sobraram quantos números? Sobraram 2. E aqui? 1 só. Então, vamos ver? 1 vezes 1, 1, vezes 2, 2, vezes 1, 2. Então, o número 3.241... ele vai estar exatamente no último número dessa posição aqui, ó, certo? Que é 6 mais 6, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Ele vai estar na 16ª posição, certo? 3.241. E antes dele era 3.214, certo? Muito bom. Gente, continuando a atividade 6, que não acabou,
tem o item C agora, certo? Lembrando que essa atividade 6, ela está falando dos números formados por 1, 2, 3 e 4. Olha agora na C. Acrescentando o numeral 5, então nós vamos acrescentar agora o numeral 5. E ordenando todos os números de 5 algarismos, grifem aí, distintos. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos diferentes que podem ser formados. Qual é o número que ocupa a 72ª posição? Então vamos colocar lá aqui para a gente não esquecer, certo? Se nós sabemos que está em ordem crescente, nós sabemos que então vai começar com o número 1 daqueles ali, certo? Então, se eu já coloquei o número 1 aqui, então eu usei uma possibilidade. Quantas eu tenho? Eu tenho 5. Eu já usei uma, aqui vai me sobrar 4 possibilidades. E aqui vai sobrar 3 possibilidades. E aqui 2 e aqui 1, certo? Agora vamos multiplicar. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, nós vamos ter 24 possibilidades, 24 números que começam com 1, sem repetir nenhum algarismo, certo? Mas ele quer essa posição aqui, 72 números. Então vamos de novo, 1, 2, 3, 4, 5, ordem crescente. Então esgotamos todas que começam com 1, agora vamos para quem começa com 2, certo? Se eu já escolhi o número 2, eu já usei uma possibilidade. Agora, quem que eu posso usar? Esse. Ou seja, 4 possibilidades. E depois, só 3, e depois, só 2, e depois, só uma, né? Porque vai diminuindo a quantidade de possibilidades, já que eu não posso repetir números. Multiplicando 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 24. E 24 vezes 1, 24 possibilidades. Opa! Quantos que eu já tenho aqui, ó? 24 mais 24 deu 48, mas ele quer lá na 72. Então, agora nós vamos para os números que começam com 3. Números de 5 algarismos que começam com o número 3. Então, agora é o 3 que eu estou usando. Então, aqui eu já usei uma possibilidade. Dos 5 números, se eu já usei uma, sobram 4 possibilidades. 3 possibilidades, 2 e assim vai diminuindo a cada número que eu uso, certo? Então, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 possibilidades também com o número 3. A gente já tinha 48, vamos somar mais 24, ver o que dá? 8 mais 4, 12, vai 1, 4, 5, 6, 7. Olha, deu a 72ª possibilidade, lista lá na fila. Então, que número será que é esse? É o último número aqui, ó, tem que ser as 24 completas. Se é o último número e se está em ordem crescente, é o número maior que eu tenho aqui, certo? Que começa com 3. Então, ó, se eu tirar o 3, quem que vem depois maior ali? O 5, coloca ele aqui. Depois, quem é o outro maior? O 4, tá aqui. O maior, o 2 e depois o 1. Então, é o número 35.421 que está na 72ª posição nesse exercício.